Mais um militar é nomeado para o governo Bolsonaro. Para abrir mais essa vaga, Jair Bolsonaro exonerou Fábio Weingarten, da Secretaria de Comunicação Social da presidência. Para o lugar, ele nomeou o almirante Flávio Augusto Viana Rocha, uma nomeação interina, como foi a do general Eduardo Pazuello, que depois acabou sendo efetivado, então, no Ministério da Saúde. 8 dos 22 ministros de Bolsonaro são militares. Vamos repercutir um pouquinho esse cenário, a militarização do governo Bolsonaro, com o professor da Universidade Federal de São Carlos, o João Roberto Martins Filho, que é autor do livro Os Militares e a Crise Brasileira. Olá, tudo bom, João Roberto? Um prazer te receber por aqui. Como vai você? Tudo bem, obrigado, é um prazer. João, eu queria saber o seguinte. De fato, o presidente deu agora às Forças Armadas esse espaço inédito, né? Pós-redemocratização, colocou generais em postos chaves. E eu queria saber de você qual é o significado dessa aliança e nesse momento, porque ainda há apoio total de militares ao governo Bolsonaro ou o timing para pular desse barco furado passou? Como que você vê essa situação? Bom, com relação à presença dos militares no governo Bolsonaro, eu acho que isso é resultado de uma estratégia, alguns chamam de guerra híbrida, uma estratégia articulada, centralizada e comandada pelo general que na época ocupava o cargo de comandante do Exército, que é o general Vilas Boas. E também, e com uma espécie de um escalão precursor, que foi o general Etchegóin, que quando foi recriado o Gabinete de Segurança Institucional, ele reconstruiu esse gabinete, portanto, reconstruiu o núcleo de inteligência do governo no governo Temer, não é? Então, esses dois, mais o general Santos Cruz, eles formavam uma espécie de, vamos dizer, gabinete oculto na orquestração dessa entrada dos militares, agora via eleições e via um líder muito extremista, e que eles sabiam que era extremista, mas eles esperavam controlar, que era o Bolsonaro. Essa entrada não definiu, do meu ponto de vista, ela não definiu de imediato como é que seria o caráter e a dinâmica desse governo. Tanto é que até recentemente, até eu acredito que uns meses atrás, poucos meses atrás, ainda havia muita força de um setor que eu acho não vou dizer que há uma diferença ideológica entre esses dois setores que eu vou mencionar. Os militares, de um lado, que tendem a atuar como uma espécie de um partido, a gente chama de partido militar, orgânico, centralizado, e o grupo de três loucados que a imprensa chama de ala ideológica do governo. Essa ala ideológica é difícil chamar assim, porque os militares também são nitidamente ideológicos, só é uma questão de que eles agem de forma mais organizada. Mas eu acho que essa notícia que você passou agora há pouco, né, da demissão e de substituição por um almirante, ela de certa maneira confirma a ideia que nós estamos tendo mais recentemente, que eu acho que há um nítido enfraquecimento do governo e, portanto, dos setores mais importantes do governo, que são os militares, eles estão ocupando cada vez mais espaço. Nós estamos já ou próximos de poder falar de um governo militarizado, ou um governo militar, vamos dizer assim. Então, essa participação militar no governo tende a crescer muito. Eu acredito que tende. Eu acho que pode ser que seja demitido o ministro da Saúde, e para compensar isso, os militares ganhem outro ministério. Talvez até o Ministério das Relações Exteriores, eu não sei. Eu acho que também o Eduardo Araújo, nessa onda de enfraquecimento do bolsonarismo civil, que eram os chamados discípulos de Olavo de Carvalho, porque o presidente agora está pisando em ovos. Mesmo que o Lula não tivesse voltado ao cenário político, ele está pisando em ovos, porque tudo aquilo que ele falou da situação do Covid, que nós vimos agora há pouco o ministro Alexandre Padilha falar, tudo aquilo que ele falou está sendo dolorosamente, tragicamente desmentido pela realidade. Então ele está enfraquecido. Agora, eu acho que com a volta do Lula, então, tudo caminha por um fortalecimento dos militares no governo e não, de forma alguma, de uma retirada dos militares, porque eles acham que se eles se retirarem,
eles perdem o único líder civil da direita, que é o que eles querem, não é? E, ao mesmo tempo, eles acham que o próximo governo vai procurar se vingar deles, uma coisa que eu acho muito difícil de acontecer, mas que eles vão entrar no próximo governo profundamente marcados pelo fato de que pertenceram ao governo Bolsonaro, eles vão. Pois é, porque eu quero falar com você sobre o que Lula disse, inclusive a sinalização que Lula fez aos militares no discurso de ontem, mas a gente já vê muita gente dizendo que os militares são cúmplices desse genocídio praticado pelo governo. E essa pecha não aflige o exército e as forças militares, então. O ministro Gilmar Mendes falou isso, houve um artigo na Época que também falou isso. O ministro Gilmar Mendes falou uma coisa que é verdade. Se o ministro da Saúde é um geral da ativa e nós não vemos nenhum tipo de manifestação contra a presença dele, até pelo contrário, você só vê elogios, né, ao desempenho dele. Até o general Santos Cruz, que as pessoas consideram um dissidente, mas não é um dissidente, não é? Ele simplesmente foi praticamente defenestrado e hoje em dia critica aspectos do governo Bolsonaro. Mas essa, vamos dizer, íntima associação entre a política do Ministério da Saúde e os militares, e o fato de que isso realmente está acontecendo é uma tragédia de proporções inimagináveis, é evidente que isso, tudo que for atribuído a essa tragédia, como erro do governo, vai também ser atribuído aos militares. Não adianta falar que os militares como instituição não estão falando, etc. O povo vê o governo, o que ele vê? Ele vê militar para tudo quanto é lado. Posso dar um exemplo, né? Eu pus aqui até no Facebook ontem, veja bem, depois que o Lula voltou, o general Rocha Paiva, que eles consideram o tempo todo, porque está isso no livro do Vilas Boas, o maior intelectual da nossa turma, eu debati com o general Rocha Paiva num evento promovido pela Embaixada da Alemanha, e ele é tudo menos intelectual. Ele não tem a menor compostura num debate que um intelectual tem. Então, ele não é um intelectual. E a teoria de história dele, principalmente da história brasileira, é absolutamente estapafúrdia, né? Esse general, Rocha Paiva, disse que vai haver uma ruptura institucional. O general Santos Cruz, que alguns consideram o melhor deles, disse que o Exército deve agir com cautela. Esse é o mais cerebral. O general que preside o clube militar, que nem me lembro o nome, ele afirmou que Lula, entre aspas, é o maior político criminoso que este país já viu. Ora, que eu saiba, ninguém que acusou o Lula de alguma coisa disse que o Lula é responsável por mortes de brasileiros. E esse governo está vendo, e em grande parte é responsável, pela morte de 270 mil brasileiros. Então, essa acusação, ela não tem o menor fundamento, nem no Brasil, nem fora do Brasil. Ao mesmo tempo, os jornais continuam, eu acho que deviam parar de fazer isso, a colocar militares falando em off. Ora, se os militares querem falar, que deem um nome. Eles não dão um nome. Então, quando o jornalista coloca isso, ele acaba, de certa maneira, servindo como canal de comunicação com os militares no que eles querem falar. Vários desses militares disseram que estão indignados com a volta do Lula. E até um general disse que o Moro realmente extrapolou. Porque essa ideia de que o Moro extrapolou está presente hoje em grandes setores da opinião, inclusive nas televisões, nos jornais, etc. Que o Moro fez mal o que ele devia ter feito de outra forma. Ele foi incapaz de fazer de outra forma. Então, vejam bem, o que tem de militar falando aqui, mas que afinal de contas, nós voltamos para 1976, 77, quando só se falava em militares, já em plena abertura. Como que se justifica? Qualquer general hoje acha que tem o direito de dar palpite em coisas extremamente complexas, das quais ele não entende bulhufas, não é? Mas ele acha que entende. Então está todo mundo falando sobre o Supremo Tribunal Federal. É a verdade ou não é? Todos eles estão falando sobre o que o Supremo devia fazer ou não devia fazer. Ora, eles esquecem, inclusive, que se alguém um dia tiver que tirar o Lula do páreo, vai ser o Supremo. Então é até contraditório se você pensa. Ninguém tem o poder de fazer isso. A única possibilidade é fazer o que nem a ditadura militar fez, fechar o Supremo. Nunca a ditadura militar fez isso, não é? Porque ela se preocupava com a imagem do regime fora do Brasil. Aparentemente, esses militares não estão se preocupando mais com imagem nenhuma. Então, o que nós podemos imaginar é que eles vão cada vez mais se identificar com o governo, principalmente se eles se fortalecerem, como eu já disse.
Me lembrou aquele editorial, A Escolha Difícil. O Exército, as Forças Armadas já escolheram, já fizeram essa opção por esse governo genocida, independente de como fica a imagem deles realmente. Agora, o que você traz, inclusive, é essa reação das Forças Armadas sobre o discurso de Lula ontem. Porque muita gente notou que Lula fez esse aceno às Forças Armadas ao falar sobre possíveis investimentos necessários ali. Ele critica o fato de Bolsonaro estar armando a população e fala sobre a necessidade de armar melhor as Forças Armadas, o Exército, os policiais. Isso foi interpretado como um aceno para as Forças Armadas e para os militares. Mas então a reação não foi positiva. Olha, eu vou ser sincero. Dada a trajetória dos militares nos últimos 2 anos e meio, 3 anos, não adianta ficar bajulando os militares de forma nenhuma, nem que seja de uma forma sutil. O governo do PT fez grandes investimentos nas Forças Armadas, e o que eles falam hoje do governo do PT? É só ver o livro do Vilas Boas. O Lula fez vários acenos, vamos dizer assim, sutis aos militares, e o que eles se apegaram? Nenhum deles falou disso. E nenhum deles vai falar disso. E pode o PT fazer o que quiser, que eles não vão voltar a gostar do PT. Se o PT voltar um dia ao poder, ou a centro-esquerda, ou as forças democráticas, ou as forças progressistas, que seja, elas têm que deixar claro para os militares que elas não têm medo dos militares. Essa é a primeira coisa. Ficar tentando dourar a pílula não vai adiantar nada. Com tudo isso que você falou, em que eles se apegaram, segundo matérias que eu li na imprensa, daquele tipo que eu já mencionei? Eles se apegaram no fato de que Lula disse que se o general Vilas Boas tivesse feito esse tweet sobre o governo dele, ele teria demitido o general Vilas Boas. Então não adianta, você faz 10 acenos e de repente você fala uma verdade mais dura e eles se apegam a essa verdade mais dura. Eu sugeriria que as lideranças políticas progressistas não tentassem dourar a pílula com os militares. No momento, talvez não seja o caso de conversar disso, mas quando as forças democráticas voltarem ao poder, nós temos que redimensionar a relação do Estado com as Forças Armadas. Senão, não funciona. Que interessante, professor. Que interessante isso que você traz para a gente. Deixa eu trazer uma pergunta de um internauta que acompanha o Pão para Todos. É o Leandro José Clemente Gonçalves. Ele deu boa tarde, falou como reverter essa tendência à militarização, tão funesta a ideia de democracia. Tem como a gente apontar um caminho, professor? Eu acho muito difícil. As próprias Forças Armadas sabem que se o governo Bolsonaro ruir, se ele despencar, se ele se desmilinguir, vamos dizer assim, elas vão ser profundamente afetadas. As Forças Armadas não deveriam ter entrado nessa aventura. Isso não tem mais remédio imediato. Isso só vai se resolver um dia que for um governo ungido pelo voto popular e, uma vez eleito, diga que as Forças Armadas vão cumprir o seu papel constitucional por ordem do presidente da República recém-eleito. Mas não devem falar, porque não adianta nada. Você pode dar que brinquedo eles quiserem. Você pode dar submarino nuclear, que eu escrevi vários artigos mostrando que era uma boa opção de defesa. Você pode dar caça-gripe. Você pode dar o que você quiser. A diferença deles com a centro-esquerda é ideológica. E outra, não há nenhum indício até agora de cisões dentro do aparelho militar, mesmo com 270 mil mortos. Não há nenhum indício. Porque eles têm várias formas de se expressar, né? Eles podem se expressar através de oficiais representativos que eles têm na reserva. Mas nem isso. Não há discordância. Saíram 3 generais até agora. Certo? E um coronel. E nós temos, alguns dizem, 11 mil oficiais no governo. Sim. Professor, até onde as Forças Armadas estão dispostas a ir para manter Bolsonaro e esse governo no poder? Você falou sobre eleições diretas. Se um outro governo ganhar nas urnas, eles vão aceitar esse resultado? Olha, é difícil dizer, não é? Só que toda essa situação que nós temos, o meu colega e amigo Piero Lerner, ele trabalha muito com a ideia de guerra híbrida. Eu gosto dessa ideia no sentido, já falei várias vezes isso, eu gosto dessa ideia no sentido de que ela mostra que foi uma ação concertada, baseada numa doutrina militar, não é?
Mas a verdade é que a guerra híbrida é para ser feita sem que as pessoas percebam que está sendo travada uma guerra. E o Piero gasta o tempo todo dele mostrando que tem essa guerra. Muito bem, se houver um golpe de Estado, se eles não aceitarem o voto popular, então deixa de ser guerra híbrida, não é? Daí para frente passa a ser guerra aberta, o Brasil vai ter que se entender com o resto do mundo para explicar como é que um país fracassou de tal maneira que os militares assumiram o poder. Eu acho que a vontade deles é se manter do lado do Bolsonaro até quando for possível, e se o Bolsonaro for reeleito, maravilha. Só que agora eles estão um pouco perdidos, né? Porque com a volta do Lula, o Lula começou agora a ter uma importância. Ele é a grande voz da oposição, mostrando que o rei está nu. E olha que o rei está muito nu, né? É muito fácil falar isso para o povo. Ou seja, eles não vão largar a mão de Bolsonaro. O que pode acontecer para que eles larguem a mão de Bolsonaro? Você vê alguma coisa acontecendo para que isso aconteça, para que essa ruptura aconteça? Olha, veja bem, se nós temos 270 mil mortos, se nós já passamos de 11 milhões de casos, se nós estamos entrando num túnel que aparentemente é um túnel sem fim, e se o mundo inteiro está assustado com a incompetência do Brasil no trato da Covid-19, no momento que o mundo está começando a melhorar, mas o mundo não pode se dar o luxo de ter um país do tamanho do Brasil, vamos dizer assim, como uma espécie de caldo de cultura de vírus, se tudo isso está acontecendo e eles não se manifestaram ainda, eu acho que eles vão tentar continuar fingindo de mortos e participando do governo do lado do Bolsonaro. Sim. Professor, como entender esse apelo tão grande que existe do bolsonarismo nesse baixo clero ali das Forças Armadas? Eu acho que, aparentemente, o Bolsonaro iria ter um potencial para apelar à baixa oficialidade, vamos dizer assim. Mas eu acho que, no momento, o apoio ao Bolsonaro e a falta de qualquer manifestação contra o Bolsonaro, ela vai atingir todas as Forças Armadas, a baixa oficialidade e a alta oficialidade. Talvez exista alguma insatisfação por causa do jeito que foi feita a reestruturação de carreira, que não beneficiou de forma alguma de tenente para baixo, então sargento, cabo e soldado. Mas evidentemente que não são esses que estão dando o tom, né? Mesmo porque, por uma questão de hierarquia, eles não podem fazer isso. Então, eu acho que não dá para falar que os generais apoiam menos o Bolsonaro que os capitães. Eu acho que, lamentavelmente, eu não vejo evidência de que haja menos apoio do Bolsonaro na alta hierarquia do que na baixa oficialidade. Como trabalhar isso a longo prazo, essa mentalidade das Forças Armadas? Como mudar essa mentalidade a longo prazo? O que você sugeriria? Eu acho que, antes de qualquer coisa, o poder civil tem que parar de ter medo dos militares. Uma vez que, você veja, no governo Lula, o primeiro ministro de Defesa, que foi o Viegas, José Viegas, que era um diplomata, ele caiu um ano depois. Quer dizer, ele não conseguiu sustentar, não houve apoio suficiente para ele continuar ocupando o cargo, porque ele entrou em conflito com o então comandante do Exército. Né? Primeira coisa é mostrar o presidente eleito, não há outra saída senão mostrar nós não temos medo das Forças Armadas. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é abrir um grande debate na sociedade sobre como fazer para que as Forças Armadas não interfiram mais na política. E aí vai se discutir que soluções nós podemos ter para isso. Fingir que as Forças Armadas vão, de alguma forma, aderir voluntariamente à democratização, eu acho que ou a redemocratização depois do governo Bolsonaro, eu acho que é ilusório. Pode ser mais fácil, mas é uma ilusão. É uma lição que, inclusive, não aprendemos depois do fim da ditadura militar, né? É uma lição que nós aprendemos uma lição. A lição que nós aprendemos, as pessoas que estudam Forças Armadas, foi que nós fomos enganados pelos militares porque nós demoramos para perceber o que eles estavam fazendo. Daqui para frente é evidente que, pelo menos nós que estudam Forças Armadas, nós não vamos ter o mesmo grau de confiança que nós tivemos. Porque se eles fizessem uma vez, eles podem fazer uma segunda vez, eles podem estar tramando coisas que nós não sabemos. Por isso que eu falo que é necessário mudar alguma coisa para valer nessa relação de civis e militares, dos políticos com os militares.
Professor, só para finalizar, você fala sobre a sociedade, os civis não terem medo do que são as Forças Armadas. Mas a gente está num momento. Bom, peraí, são dois pontos. O primeiro é que, assim, existe esse diferencial que é o armamento. As Forças Armadas têm armas, a gente não tem. E um segundo ponto que é Bolsonaro armando a população. Isso vai de encontro com o que as Forças Armadas pretendem? Não, é evidente que não deveria ir, não é? Evidente, as Forças Armadas têm um monopólio legítimo da força e a razão de ser das Forças Armadas é que o país precisa de defesa. Ninguém está falando em extinguir as Forças Armadas. Nós só queremos que as Forças Armadas se restringam à função de defesa. E mesmo as garantias de lei da ordem, que houve, assim, vamos dizer, as dezenas nos governos civis, de Fernando Henrique até o governo Dilma, que a gente não faça mais nenhum chamado para garantia da lei da ordem, e se nós pudermos, a gente mude o artigo 142 da Constituição, ficando assim, apenas assim. As Forças Armadas têm como missão a defesa do país. Ponto. Acabou o problema. Não é para garantir poderes constitucionais, que eles interpretam isso de uma forma completamente maluca, não é para garantia da lei e da ordem. Eu acho que uma vez que a gente estabeleça isso, já é um bom começo. Se as Forças Armadas têm um monopólio legítimo da força, como que elas admitem que o presidente, como disse o Lula, né, vou dar 2 armas hoje, vou dar 4 armas amanhã, daqui a pouco eu vou dar canhão, disse o Lula. Uma frase maravilhosa, né? Então, elas mesmas tentaram fazer um processo de traçar as munições e o Bolsonaro vetou. E eu não vi protesto nenhum. Vocês viram algum protesto? Eu não vi. Que curioso tudo isso. Professor, deixa eu chamar aqui a imagem do seu livro. Vamos pegar aqui, deixa eu pegar o nome novamente, Os Militares e a Crise Brasileira, lançado pela editora Alameda. Fala só brevemente sobre o livro, para quem quiser saber do que se trata, quem quiser adquirir, inclusive, fala um pouquinho para a gente sobre ele. Esse livro tem 16 autores, eu sou apenas o organizador e autor de um dos capítulos, né? São 16 capítulos e uma entrevista. Esse livro ele procura ser uma resposta de intelectuais que chegaram a acreditar na possibilidade de um diálogo com as Forças Armadas e que hoje em dia não veem essa possibilidade. São 14 acadêmicos, um ex-oficial do Exército e o jornalista Marcelo Godoy, do jornal Estado de São Paulo, que, do meu ponto de vista, é o que mais entende de Forças Armadas no Brasil, na imprensa, hoje. Há outros, mas para mim ele é um dos mais profundos na análise desse tema. Perfeito. Deixa eu trazer duas perguntinhas bem rapidamente de que a gente recebeu aqui dos internautas. O Marcelo Rim, eu acho que você já respondeu de certa forma a isso. Falou assim, professor, o senhor acha que os militares irão retornar aos quartéis pós-Bolsonaro? Eu não já respondi. Não tenho ideia de o que eles vão fazer. Eu só sei que eles estão no mato sem cachorro, nessa situação atual. Sim. A outra pergunta é da Rosemary Rocha. Ela falou assim, hoje eu ouvi a Tereza Cruvinel, jornalista, dizer que as Forças Armadas estão recolhendo corpos em contêineres. Isso poderia abrir os olhos da FAB? Eu espero que sim, né? Todos nós esperamos que sim. Tá? Que os militares finalmente percebam que eles estão realmente chegando muito próximo a serem condenados pela sociedade junto com o governo Bolsonaro. Sim. E também falar que não, nós não vamos nunca dar um golpe para tomar o poder, é fácil falar isso hoje. Eles já estão no poder, por que eles vão tomar uma coisa que eles já estão ocupando? João Roberto Martins Filho, foi um enorme prazer te ouvir aqui, te receber, que entrevista bacana. Obrigada pela participação e a gente se fala mais algumas vezes nos próximos dias, então. Obrigada, professor. Até. Tchau, tchau. Uma boa tarde para você.